livra-nos do mal. Sabe por que Jesus fala livra-nos? Livra-nos, porque Ele não vai descer do céu para brigar com o inimigo. Ele não vai, Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Ele foi para a cruz, despojou principados e potestades, riscou o escrito da dívida de todo aquele que nele crê e deu autoridade aos homens. E agora Ele está esperando, na carta aos Hebreus, diz que Ele está esperando que o inimigo seja posto debaixo dos seus pés. Mas pastora, eu que vou brigar com o cão? É vocêzinha mesmo. Eu quero lembrar para você, carta aos Efésios. Carta aos Efésios é um manual de guerra. Na carta aos Efésios, que eu já citei, fala que o Pai está nas regiões celestiais e nos abençoou. O Filho também está, já restou dentre os mortos, está sentado à destra de Deus. Região celestial é mundo espiritual. O Espírito está. O Espírito faz o intercâmbio entre céu e terra, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nos traz a revelação, fala conosco, ensina-nos as coisas do céu. Pai, Filho e Espírito Santo estão nas regiões celestiais. Eita, esse lugar é show de bola. A igreja também está. Aquele que está em Cristo já está nas regiões celestiais. Ele já tem livre acesso a esse lugar. O véu já foi rasgado e ele pode chegar diante do trono de Deus no Santo dos Santos. Aliás, ele pode ser até o Santo dos Santos, se ele quiser. Porque se ele se entrega para Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Agora, esse mesmo lugar chamado região celestial, ou mundo espiritual, é onde estão os anjos. Continua sendo bom, pastora. Pai, Filho, Espírito Santo e anjos, continua sendo bom. Então, mas eu quero dizer que anjos e anjos estão lá. Porque os anjos são espíritos e o lugar de habitação deles é mundo espiritual. Anjos de luz, originariamente feitos para serem do bem, originariamente criados por Deus, por louvor da glória de Deus, por escolhas erradas, tornaram-se demônios. A única diferença entre um anjo de luz e um demônio é só a desobediência. É a mesma criatura. Por isso que tem poder, porque são valorosos em poder os anjos. Mas o poder converteu-se para o mal, é como um soldado treinado para ser da tropa de elite, do BOPE, mas vira traficante. Ele não perde o que ele aprendeu, ele não perde o que ele aprendeu de armas, ele sabe tudo, ele é hábil em tantas coisas. E a habilidade dele voltou-se para produzir o mal, morte, roubo e destruição. Quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mostra o poder do inimigo. Mata, rouba e destrói, sim. Agora veja bem, esse mesmo lugar chamado mundo espiritual, onde estão todos os espíritos, Pai, Filho, Espírito Santo e anjos, e a igreja espiritualmente já está lá. É o lugar da batalha. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade, aonde? Nas regiões celestiais, no mundo espiritual. No mundo espiritual. Então, Deus está dizendo para nós, olha, os problemas que acontecem são espirituais. As lutas que acontecem são espirituais. É óbvio que o homem não perde o poder de decidir, de falar, de escolher, mas até na escolha dele o inimigo influencia. Quando Jesus insere nessa oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, ele sabe o que é uma tentação. Vamos ver a tentação de Jesus como foi? Depois do batismo, capítulo 4 de Mateus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, primeira ação do inimigo para trazer tentação, aproximar-se. É
o primeiro ato. Você não vai em busca da tentação. Você não acorda de manhã e fala, oh, eu vou atrás de uma tentação. Aproximando-se. Quando a Bíblia fala que ele está ao derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar, buscando quem ele conseguir fazer cair na tentação. E lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, ou pães. Eu comecei dizendo para você que ele nos ensina a orar, dizendo, Pai Nosso. Quando o diabo faz a pergunta para ele, se és o Filho de Deus, está colocando em dúvida quem ele é, a identidade dele. Isso é tudo que o diabo quer fazer com você também. Se você fosse filho de Deus, você não era safadinha. Se você fosse filho de Deus, estava tudo dando certo. Se você fosse filho de Deus, não tinha enfermidade. Se eres o Filho de Deus, é uma dúvida. Querendo colocar na minha identidade de natureza de filha de Deus. Fui formada por louvor da glória de Deus. Queridos, muitos de vocês conhecem a minha história. Quem já andou pelo meu canal viu o meu testemunho. Anos e anos da minha vida eu achava que eu era burra, porque eu ouvia o diabo usar bocas de pessoas próximas para dizer, você é burra, você é burra, você é burra. E aquilo se tornou uma verdade na minha vida, porque era um decreto dito por figuras de autoridade. Você é burra, você é burra, você é burra. E eu fiquei como se fosse burra, porque colocou em dúvida o que eu era, quem eu era e o que eu tinha em mim. O depósito que tem em mim, a capacidade de ensinar, a capacidade de memorizar já existia, porque você não tem um propósito, porque nasceu, você nasce porque tem um propósito. E tudo que o diabo queria era que o meu propósito não se cumprisse. E tanta coisa aconteceu. Catar lixo, abuso sexual, humilhação, vergonha, abandono. Até que chega um dia, por isso que eu falo que aquela música é minha cara. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, beira do abismo despencando. Jesus vem e muda a sorte. Me tira das trevas para a luz. E hoje pode aparecer o inferno inteiro gritando, burra, eu vou dizer, não sou. É bem verdade que ele venceu muitos rounds. Eu descobri tardiamente que não era burra. Quando eu fiz concurso para juíza, eu já era avó. A minha neta, Gabriela, que deve estar me ouvindo, lá em Washington, já tinha nascido. Mas hoje eu sei quem eu sou. Quando o diabo coloca em xeque a sua identidade, ele quer enfraquecer o seu alto valor, a sua autoestima. Ele quer fazer você se sentir um lixo, quando na verdade você é um tesouro. Você é uma preciosidade formada por Deus. E há um depósito em cada mulher, em cada homem que está nesse lugar. Há um depósito dado por Deus para fazer algo muito especial. Cada um de vocês tem um tesouro dado por Deus. Tem um tesouro dado por Deus para fazer algo muito especial. Eu vou fazer um parênteses aqui e vou te contar uma história. Eu morei numa cidade chamada Guia Lopes da Laguna. E naquela cidade eu já estava casada, já tinha sido resgatada da morte, do inferno. E eu fui dar aula. O meu sonho na minha história está lá, era dar aulas, porque eu fui tão espizinhada na escola, tão espizinhada por causa da roupa suja, porque minha mãe se drogava, não cuidava de mim. Você é porca. Depois eu escutava, você é burra, porque não fazia tarefa. Você é estabanada, porque derrubava tudo que tinha na mão de nervosa. E aí eu falei para o Otto, quando ele me apresenta Jesus, porque ele que me ganhou para Jesus, e não é bobo, me ganhou para ele também.
Sim, se eu sou bonitinha hoje, imagina eu com 14 anos. Mas, enfim, eu fui dar aulas naquela cidade chamada Guia Lopes da Laguna. Eu comecei com pré-adolescentes, adolescentes, e não tinha nada para fazer na cidade, nada. Os meninos ficavam na praça, fumando, bebendo, conversando fiado. E eu falei, gente, nós precisamos fazer alguma coisa por esses adolescentes. Não tem nada. A cidade tinha uma rua só. O caminhão passava, a poeira subia, o caminhão ia embora, passava o ônibus, a poeira subia de novo e nunca descia a poeira. E aí, ninguém fazia nada, ficava só vendo a banda passar. E eu falei, eu vou fazer algo por esses meninos. E aí eu fiz uma campanha na cidade, um tal livro de ouro, pedindo dinheiro para todo mundo, o maior pedinte. Comprei rede de vôlei, rede de futebol, bola de vôlei. Comecei a montar uma academia de ginástica para aqueles meninos. E fiz um time de vôlei e um time de futebol. Era tudo adolescente, tudo adolescente. E eles começaram a ganhar, e eu animava eles, e eles começaram a ganhar. E ganharam dos times da cidade, times já treinados, e ganharam dos times da vizinhança, e ganharam dos times da redondeza, e foram ganhando. Um dia nós fomos jogar numa cidade chamada Newark, lá tinha o exército, tinha um batalhão do exército. E eles já estavam tão famosos de vencer todos os jogos, que o exército botou um time de soldado para jogar contra adolescente. Quando chegamos naquela cidade, eu com os alunos, gurizada de 13, 14 anos, que eu vi aquele bando de soldado para entrar no campo, eu falei, Otto, você vai entrar no campo também com eles, vai jogar. E o Otto e mais um outro querido nosso, que era colega de banco do Otto, entraram, jogaram, e os meus meninos ganharam o jogo. Presta atenção, ganharam todos os jogos, durante todos os 2 anos que eu estive lá. Os times de voleibol e handebol ganharam todos os jogos, todas as taças e medalhas que foram distribuídas estavam com eles. E ok, o tempo passou, eu fui embora, fui para o Rio de Janeiro, funcionária do Banco Central do Brasil, depois juíza, passaram-se 30, 40 anos, 50. Aí eu voltei em Guia Lopes da Laguna. Fizemos um encontro, os aluninhos da professora Tânia, com a professora Tânia, fizemos um encontro, um churrasco. E as reminiscências do passado, aquele negócio todo. Aí eu disse para eles, eu vou contar um segredo para vocês. Um segredo que eu guardo comigo desde aquele tempo. Todo mundo olhou para mim, aquele mundo de gente. Eu falei, olha, eu não sei uma regra de voleibol e nem de futebol. Como assim? Não sei. Até hoje eu não sei. Eu sei que é gol porque a bola bate na rede, balança. E o povo grita, gol! Não sei nenhuma regra. Mas como? A senhora era a nossa técnica. E nós vencemos todos. Eu falei, sabe o que eu fazia? Sabe a única coisa que eu fazia? Vai, você pode, você consegue, você vai chegar lá. Vai! Tem um depósito dentro de você. Tem uma fagulha de Deus dentro de você. E você vai chegar onde Deus quer. Os planos de Deus são melhores do que os seus. Os pensamentos de Deus são mais excelentes. Mas, pastora, eu não tenho vivido isso. É porque não acabou ainda a história. Não acabou. O coração está batendo, tá? Tá. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. O que é o mal? O mal é o inimigo fazer você acreditar que ele é maior do que você. Que ele tem iguarias mais excelentes do que Jesus para te dar. E faz você acreditar que muitas coisas que estão acontecendo na sua vida não têm solução. Pois eu quero dizer para você, em anos e anos, trabalhando com libertação, eu tenho visto o milagre de Deus no meio das famílias. Curas de enfermidade. Eu tenho visto libertação
de enfermidades, de possessão, de opressão. Sim, eu preciso te falar de opressão. Muitas pessoas estão opressas, elas não sabem que o demônio está vencendo, porque elas não estão possessas, elas acham que a única forma que o demônio tem para trabalhar é dentro do corpo delas. Na possessão, o demônio está dentro. É aquele endemoniado que entra gritando, Jesus, que temos nós contigo. É como um motorista dentro de um carro. Os carros estão parados lá fora, eles vão sair quando o motorista entrar, ligar a ignição, botar a marcha, pisar no acelerador, mas ele não anda sem o motorista. No endemoniamento, na possessão, há uma ocupação do corpo. Um espírito sem um corpo é legal na terra, os demônios ocupam os sentidos da pessoa. Ocupa a mente. Vê, fala, mas não é a pessoa, é o demônio. Mas existe uma outra forma do demônio agir, que é a opressão maligna. Jesus veio para libertar cativos e oprimidos. E, na opressão, o demônio não está dentro, ele está em cima. Como um cavalo montado por um cavaleiro. Ele está conduzindo os atos, ele está conduzindo as atitudes. Ele está dizendo, vai, faz, droga-se, droga-se, droga-se. A violência doméstica é muito fruto de opressão maligna. A droga, a promiscuidade. O rapaz está limpo da droga, está limpo, já passou por centro de recuperação. Não tem mais, pode fazer o exame antidoping, não tem mais nenhuma química no seu sangue. Não tem mais síndrome de abstinência, não está fissurado, doido para usar droga. Mas um dia ele acorda desesperado para usar drogas. Porque tem um demônio dizendo, vai, usa, faz. Aquele homem que bate na sua esposa e fere ela, no dia seguinte ele está arrasado, ele está pedindo perdão, ele está de joelho diante dela. Ele fala, não vou mais fazer, nunca mais eu vou fazer. Eu prometo que eu não vou fazer porque eu te amo. Mais um pouco ele faz. Existe uma opressão maligna agindo no mundo espiritual. Satanás pode influenciar pessoas nas ações. Eu me lembro que há alguns anos atrás teve no Brasil um serial killer, que foi conhecido como motoboy, maníaco do Parque Ibirapuera. Ele levava as meninas para o parque, tinha relação sexual com elas e depois matava. E eu li os testemunhos, os depoimentos. Em nenhum momento ele perdeu os sentidos. Em nenhum momento ele deixou de saber o que estava fazendo, mas ele disse que ouviu uma voz. Ouviu uma voz mais forte do que ele, que dizia, faça. Eu vou contar uma história para você que eu tenho permissão para contar. As histórias que eu conto, eu tenho permissão sempre. Eu recebo uma mensagem de um casal de Manaus, pedindo ajuda, porque uma criança de 9 anos, todo mundo crente. Eu só conto história de crente. O menino de 9 anos escutava vozes. E a voz que ele escutava dizia, mata a sua mãe, mata a sua mãe. Ele acordava na madrugada com aquela voz. E a voz falava, tua mãe está dormindo, agora vai ser fácil. Vai lá na cozinha, pega aquela faca mais afiada e enfia no pescoço dela. Outro dia era, vai lá na máquina de costura, pega a tesoura e fura o pescoço dela. E ele chorava, ele dizia, não, eu não vou fazer isso, eu amo maninha, eu não quero fazer isso com maninha, não. E a família dele começou a entrar em desespero. Chegava para ele e falava, meu filho, eu sei que você me ama, eu sei que você nunca vai fazer isso. Meu filho, você é um menino de Deus, você conhece Jesus, vamos orar, vamos interceder. E intercedia. E o menino, de novo, mais um dia acontecia, mais outro dia acontecia. E ele punha a mão na cabeça e gemia e gritava desesperado. E aí pediram ajuda e eu falei, grava, eu quero escutar esse negócio. E aí os pais gravaram no WhatsApp uma noite daquelas. Falei, a hora que acontecer, você grava.
E gravou, e o menino falava, sai da minha cabeça, sai da minha cabeça. E os pais, meu filho, calma, fica calmo, meu filho, nós chamamos, sabemos que você nos ama. E quando eu escutei aquilo, eu entrei em desespero, eu falei, eu vou ligar agora para eles. E geralmente eu escuto alta hora da noite, que vai dar tempo para escutar os áudios todos. Eu falei para eles, olha, o menino tem mais capacidade de discernimento espiritual do que vocês. Vocês estão dando uma madeira para o diabo. O menino é o único que está falando, sai. O menino é o único que está botando para correr. Vocês estão falando, meu filhinho, nós te amamos. Vocês estão conversando com o menino, vocês não estão repreendendo Satanás. Como assim, pastora? A Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus, mas, contudo, entretanto, todavia, isso é por minha conta. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus e descansai. Sujeitai-vos a Deus e ficai sossegadinho. Sujeitai-vos a Deus e agora Ele fará tudo mais para você. Não. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse ser espiritual da maldade que não saiu do céu sem guerra. Teve guerra no céu. Foi expulso de lá o anjo que caiu. E você só expulsa aquilo que não sai por vontade livre. Você só expulsa quem não sai quando é convidado. Não saiu da presença de Deus sem guerra. E quando chega diante de Jesus, ele quer tentar Jesus. Ele vem e se aproxima para tentar Jesus. Escuta o resultado da tentação. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Responde com a palavra. Então o diabo o levou ao outro verbo, a cidade santa, e colocou sobre o pináculo. O inimigo vai levar e vai colocar em lugares onde a tentação pode ter resultado. Ele vai levar a lugares altos. Pode ser lugares altos no emprego, pode ser lugares altos na vida financeira, pode ser lugares altos na política, pode ser lugares altos no ministério. Vai levar a lugares altos. O dia que meu genro falou assim para mim, minha sogra, meu genro é veterinário, minha filha também. Ele gosta de aeromodelismo, gosta de paraquedismo, gosta de outras coisinhas de esportes radicais. Ele falou, minha sogra, eu consulto tantos sites que tem tantas coisas que ensinam, tantas páginas, tantos canais do YouTube, mas ninguém tem 8 milhões de visualizações escutando num canal onde não tem nenhuma preparação de alta tecnologia, não tem nada, é só a senhora falando, não tem outra coisa, e tem 8 milhões de pessoas escutando a senhora. Naquele dia eu falei, pai, o Senhor me levou a esse lugar alto, não foi o diabo, não me deixa cair em tentação. É o Senhor que cuida de tudo, é o Senhor que abre portas para mim. É o Senhor que fecha. É o Senhor que me leva avante. É o Senhor que tem me sustentado, renovado minhas forças. É o Senhor que tem me dado a revelação da palavra. Não deixa o diabo me colocar em lugares altos. O diabo coloca Jesus no lugar alto. Primeiro verbo aproxima, segundo verbo leva e coloca. E de novo, coloca em xeque a identidade. Se és o Filho de Deus. Porque está escrito, você pode se jogar daqui para baixo, porque está escrito aos seus anjos, ordenarás a teu respeito para que te guardem. E eles vão te sustentar, se você é filho de Deus, teu pai não vai deixar acontecer nada, faz o que você quiser. Ou, tem muita gente acreditando nisso. Eu já sou filho de Deus, eu já me converti, eu já entreguei minha vida para Jesus, agora eu vou para a galera. Eu escutei um pregador desta cidade um dia falar que se você é filho de Deus e o pai voltar e te encontrar no motel, não tem problema. Porque quando ele comprou você, ele sabia a encrenca que você era. E ele te comprou a si mesmo. É o diabo aqui.
Queima ele. Não, salva ele. Salva ele. Queima não, Senhor, salva. Se és o Filho de Deus, faz aquilo que vai tentar Deus. Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou o diabo ainda, levou. Levar é outro verbo. Vai te levar de um lugar para o outro. Vai tirar você do lugar onde você resistiu e vai colocar você em outro lugar melhor, porque talvez você não resista o nível melhor. Talvez você não resista à sedução maior. Vai te levar num lugar onde a tua resistência pode ser minada. Mostrou-lhe os reinos do mundo e disse, dar-te-ei todos eles, se prostrado me adorar. Espera aí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Essa criatura caída que queria ser igual ao Criador, o anjo criado que queria ser como Deus Criador, que foi expulso da presença de Deus com guerra, não saiu por vontade própria, precisou ser enxotado do céu. Agora na terra, quando ele encontra com o Filho de Deus, ele quer ser Deus para o Filho de Deus? Eu te darei tudo se você se prostrar e me adorar, você adora o teu Deus. Então, se eu for o teu Deus, Jesus, você vai ter tudo que você quer. Tenta Jesus com as coisas do mundo, com os reinos, com os impérios, com os tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem corrói, os ladrões roubam. Tenta Jesus com coisas. Jesus não veio por causa de coisas, ele veio por causa de pessoas. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Na terceira investida de Satanás, cada vez numa altura maior, cada vez numa potência maior, na terceira investida, então Jesus lhe ordenou, retira-te. Eu quero dizer para você que essa é a ordem. Essa é a ordem, sai, vai embora, retira-te. Eu não tenho negócio com você. Eu e a minha casa temos um Deus Todo-Poderoso, um Senhor, que veio ao mundo para destruir suas obras. E veio para me dar vida e vida em abundância. Volta lá, na oração que Jesus está ensinando. Não nos deixe cair em tentação, ele está dizendo, vai haver tentação. Vai haver. Mas fica esperto. Fica ligado. Como é que eu vou ficar ligada, pastora? Discernindo bem e mal. Discernindo luz e trevas. Sabendo o que procede do céu e o que não procede. Sabendo qual é a fonte, qual é a árvore que está produzindo o fruto que está me sendo oferecido. Quando a Bíblia fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e eu tenho abundância. Então, tudo que me acontece de morte, roubo e destruição, a fonte não é Jesus. A fonte é o inferno. Morte, roubo e destruição tem uma procedência. Essa procedência é das trevas. E você sabe que muitos de nós foram ensinados para dizer que é prova de Deus. Deus está me provando. Eu passei por isso. Quando eu aprendi sobre heranças espirituais, quando eu comecei a entender heranças espirituais, eu passei por uma prova que não era de Deus, era uma ação maligna. Nós perdemos o nosso bebê com 4 quilos e 200 gramas, 12 horas depois de nascido. Uma criança forte, saudável, mamou, dormiu e morreu. E aí as pessoas chegavam para mim e diziam assim, é a vontade de Deus, renda-se a ela. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Uma pessoa falou para mim, Tânia, se você chorou 3 dias com um bebê que viveu 12 horas, imagina
Se você tivesse um filho que vivesse 12 anos, o quanto você não choraria? Porque você teria tantas lembranças, tantas coisas para guardar. Então, contente-se, pense que Deus levou a criança cedo, quando poderia levar com 12, com um problema cardíaco que poderia ter, e aí você não chorou tanto como choraria se levasse com 12. E eu falei, espera aí, tem alguma coisa que não combina? O Deus que eu conheço, Ele é amor, o Deus que eu conheço é o Deus que sara, o Deus que eu conheço é o Deus que fala para mim que eu que sou má sei dar coisas boas para os meus filhos. E quanto mais Ele não tem de bom para mim. O Deus que eu sirvo fala que o justo toma nos braços os filhos e os filhos dos filhos. O Deus que eu sirvo fala que o justo florescerá como uma palmeira, como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, na velhice, vai dar frutos. O Deus que eu sirvo não leva crianças, se não tiver uma causa. Maldição sem causa não se cumpre, tem uma causa. E eu fui procurar, você vai ver no meu canal oficial esse conjunto de vídeos, quebrando paradigmas sobre heranças espirituais, está nesse material novo meu. Eu encontrei causa. Eu encontrei derramamento de sangue na família. Eu encontrei morte de escravos na família. E eu comecei a entender que aquilo era uma ação de repetir a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, com a permissão de Deus. Mas quem vem para matar, roubar e destruir é o inimigo que age com a permissão de Deus. Mas não é a vontade de Deus, é a vontade permissiva, porque eu dei oportunidade ao inimigo, eu abri portas, eu permiti que portas fossem abertas. E eu comecei a entender como é que esse negócio de portas, abre portas, fecha portas. Eu comecei a entender que o pecado abre portas. Eu comecei a entender o que Deus falou para Caim no Éden, o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. E eu entendi quando Jesus fala, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Esse o mundo espiritual, ele tem conexão com o mundo natural por causa de portas. E eu entendi que essas portas, o homem é que abre e fecha. Eu entendi que, quando a palavra de Deus nos diz que Jesus ensina a orar, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o homem não só invocando o reino de Deus, mas dizendo, Deus, a terra o Senhor me deu para domínio meu, mas eu permito que o teu reino venha nela. Eu permito que o reino da luz venha e faça diferença na terra. E todas as vezes que encontramos morte, roubo e destruição, é porque o império das trevas chegou, porque portas foram abertas para o império das trevas. Mas quando atraímos o reino da luz, nós podemos trazer aquilo que está programado no coração de Deus para nós e terminar com a obra do inferno na nossa vida. Eu tenho tanta coisa para dizer para você, mas eu não tenho tempo para isso e eu preciso orar com você. Eu quero te dizer que na oração do Pai Nosso, Jesus fala para terminar sobre perdão. Ele fala, se perdoardes aos homens as suas ofensas, meu Pai vai te perdoar. Na mesma medida que eu perdoo o meu ofensor, é a medida do perdão que eu vou receber. Tem uma medida de perdão. E essa medida que eu quero receber, é a medida que eu vou dar. É a medida que eu vou ofertar para o meu ofensor. E eu entendi que muitas pessoas estão tendo portas abertas no mundo espiritual para Satanás matar, roubar e destruir, porque não perdoa, porque tem o coração duro, porque julga mais do que Deus, porque quer ser um juiz melhor do que o Supremo Juiz e quer condenar pessoas, ao invés de perdoar pessoas.
E eu entendi que o inimigo não precisa nem que você vá a um terreiro de macumba, ou vá para um satanismo, para fazer algo e ali ser contaminado pelas forças espirituais das trevas. Basta que você tenha rancor, ressentimento, amargura. E aí eu entendi porque que Jesus nos fala e nos ensina, instruindo o autor da carta aos Tessalonicenses, capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em tudo, em tudo. Vosso espírito, alma e corpo, espírito e alma e corpo, sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis, até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou na vinda. Santificar a alma é santificar as minhas vontades, as minhas escolhas, santificar os meus desejos, santificar as minhas decisões, as minhas relações, ser capaz de estender a mão, de perdoar, de ver as pessoas como Jesus vê, como Deus vê. Santificar a alma, e a alma é a porção onde eu me relaciono com outras pessoas. Santificar a alma é tão importante na Bíblia quanto santificar o espírito e santificar o corpo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, 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 tudo. Espírito, alma e corpo. Para ser encontrado íntegro e irrepreensível. Então, tem algo que pode ser repreendido na minha alma? Tem, pastora, tem. Ódio, ressentimento, rancor. O resgate do império das trevas tem que mudar a minha maneira de pensar. E muitas pessoas estão enfermas por ressentimento. Vai no Hospital do Câncer, ala de doentes terminais. Você vai ver quanta gente não perdoa, quanta raiz de amargura, quanto dedo acusador. E essa hora não é o diabo que está trabalhando, são as emoções. É o diabo? Não, é a sua escolha. Você decide não perdoar, e quando você não perdoa, você tem carência do perdão de Deus. Jesus veio para ensinar tudo isso, ele veio em carne para ensinar tudo isso. Na oração do Pai Nosso, ele fecha tudo. Você é filho, Deus vai te sustentar nas suas necessidades básicas. Existe uma tentação que, se você cair, o inimigo vai ganhar lugar na sua vida. Existe um mal que você precisa saber e ficar livre dele. Já não é a tentação, é o mal. Existe uma necessidade de você purificar o seu coração. E quando você consegue completar isso aqui, você vai se tornar forte, alinhado com o céu. E quando você se torna forte, alinhado com o céu, toda autoridade vem sobre você. Toda autoridade vem sobre você. E você vai poder colocar o inimigo para correr, como Jesus fez. Você vai poder ordenar a saída dele da sua vida, da sua casa e da sua família. Eu vou orar com você, eu ainda tenho alguns minutos, eu quero te mostrar algo na palavra antes de orar. Eu quero te mostrar um texto que você está muito acostumado com ele. Muitas pessoas pregam e muitas pessoas utilizam na hora de orar pelos enfermos. Está em Timóteo e está em Tiago, capítulo 5. Está escrito assim a partir do versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Olha bem, está doente, chame a liderança, e a liderança vai fazer a oração da fé,
e vai ungir com óleo, e o Senhor vai curar o enfermo. Ponto e vírgula. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Olha para mim, igreja, olha para mim. Olha para mim. Você que está em casa, olha para mim. Tem um tipo de enfermidade que é física, corrupção da carne, que você chama os presbíteros da igreja ou a irmãzinha de fé, e vem e unge você com óleo, e a oração da fé vai curar o enfermo e o Senhor o levantará. Essa doença, ela é possível de ser resolvida com a oração da fé. Oração da fé, crer que Deus é quem diz que é e que Ele fará o que Ele diz que fará. E a unção com óleo é bíblica. Vai orar e vai ungir com óleo e o Senhor o levantará. Vai curar. Agora tem um outro tipo de enfermidade. Resultado do pecado. Nesse tipo de enfermidade, é preciso confessar os pecados uns aos outros. E orar uns pelos outros não precisa ser a liderança só. Pode ser um pelos outros, porque pode muito sua eficácia a súplica dos justos. Quem é justo? Quem é justificado pelo sangue de Jesus. Todos os que são justificados pelo sangue de Jesus, todos os que são filhos de Deus, são justos. Esse tipo de enfermidade pode mergulhar na piscina do óleo. Não vai curar. Pode botar joelho no chão até ficar cascudo. Não vai curar. Pode chamar as irmãzinhas de oração 3 vezes por semana durante um mês. Não vai curar. Porque não é uma cura física. É uma cura espiritual. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros. E aí orai uns pelos outros para serem curados. Eu sei que algumas pessoas vieram aqui para orar por cura de enfermidades. Eu sei que muitos de nós têm visto, e como eu tenho visto no meio da igreja, pessoas que estão arrastando as suas vidas porque o inimigo mata, rouba e destrói. Destruindo famílias, destruindo negócios, destruindo a alegria e destruindo a saúde. E o inimigo entrou por uma porta. Essa porta é o pecado. E o inimigo pode sair pela mesma porta que entrou, se o pecado for confessado. E se o pecado for confessado, aí a oração do justo vai ter resultado. Por que eu estou falando isso para você? Eu não quero orar com você. Para não ser mais uma pessoa que ora e você vai para casa do mesmo jeito. Eu quero desafiar você a confessar o seu pecado antes da oração. Eu quero desafiar você a confessar o aborto, o derramamento de sangue no ventre. Assista um vídeo meu sobre aborto. Rebeca estava grávida de gêmeos. Chega para o Senhor e fala, que é isso? Ele fala, tem 2 nações no seu ventre. Nações. Se Rebeca aborta Jacó, Rebeca aborta toda a nação de Israel. Se a minha mãe tivesse me abortado, meus 2 filhos não teriam nascido, meus 6 netos, meu bisneto, e eu não estaria aqui pregando para você. Quando abortamos um filho, nós abortamos gerações e interrompemos um propósito de Deus na vida de uma pessoa. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serem sarados.
Pastora, mas teve um tempo que eu era da idolatria e eu me ajoelhava e confessava pecado todo dia. E aí davam uma opção de reza para você rezar, não era? Uma opção de penitência para você fazer, sim ou não? Sim. E não é a penitência que vai limpar o seu pecado, é o sangue de Jesus. Confessai os vossos pecados para que o sangue de Jesus tenha eficácia. Se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. E o inimigo vai perder espaço na sua vida. Livra-nos do mal, é isso também. Livra-nos do orgulho, da reputação, de achar que nossa reputação é mais importante do que a nossa libertação. Livra-nos, Senhor, do mal. Eu quero desafiar você, antes da oração, agora, a confessar o seu pecado. Antes da oração. Eu não sei qual é, mas não importa. Pode ser falta de perdão para alguém. Ou pode ser falta de perdão. Pode ser aborto. Pode ser adultério, homicídio. Qualquer um daqueles que estão nos 10 mandamentos. Mas você precisa tirar da mão do inimigo a sua história. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu vou ordenar que ele saia da sua vida. Mas, se você tiver alguma coisa dele ainda com você, ele volta para buscar. A casa precisa estar limpa. E como que nos limpamos? Tirando toda a sujeira que um dia agiu no nosso coração. Os homens iam a João Batista no Rio Jordão confessando os seus pecados, abrindo a boca e falando. Você não precisa ficar preocupado com quem está do seu lado, não. Cada um vai fazer o seu próprio momento. Pastora, e se ela sair falando mal de mim o que ela escutou? O problema dela, ela vai ficar endemoniada. E você vai ficar livre. Você que está doente, não volta para casa com essa bagagem que Satanás tem na mão. Não volta para casa com essa procuração nas mãos do diabo. Deus quer curar você nesta tarde. Nesta tarde. Só aqueles que têm pecado para confessar, só aqueles. Fiquem em pé. Isso. Isso, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não brinca de ser Deus e o diabo não brinca de ser diabo. E ele vem para matar, roubar e destruir mesmo. Aquele filho que está indo para as drogas pode estar tendo consequência do meu vício do passado, que eu finjo que não tive. Ou do vício atual, que eu finjo que não tenho. A promiscuidade da filhinha, da neta, pode estar vindo como consequência espiritual da pornografia na internet, que eu acesso de vez em quando. A dificuldade para vencer, não consigo passar em concurso nenhum, não consigo casar, nada dá certo comigo, pode estar como o preço que o diabo está cobrando pela desonra que você teve com os seus pais. Desonrou pai e mãe, vai viver pouco e vai viver mal. O Espírito Santo pode trazer à sua memória o que está errado. Pai, em nome de Jesus, traz a memória dos teus filhos. Traz a memória dos teus filhos, das tuas filhas. Tudo aquilo, Senhor, que um dia deu causa para que o mal que hoje os assola viesse sobre eles, Pai.
Em nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que essa tarde seja uma tarde de libertação na vida deles. Eu sei que cada um chegou aqui com uma necessidade, mas cada um tem a sua própria história para apresentar diante do Senhor agora. Senhor, seja o que for, que ainda representa uma procuração na mão do inimigo, traz a memória deles. Traz a memória deles, Pai, para que eles abram a boca e falem: pequei contra o Senhor. Exponha, Senhor, o seu coração. Davi um dia orou e falou: sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Faz isso com esse povo hoje aqui, Pai. Faz comigo também, Pai. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau, Pai. Vê se há em mim algo que está desalinhado da Tua palavra, desalinhado do Teu coração. Me traz a memória, Pai, porque eu preciso estar limpa diante do Senhor, para ter autoridade espiritual, Senhor, para repreender Satanás, ordenar que vá embora, pedir a cura para essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, o desalinhamento no casamento, Pai. Mulheres que não se submetem aos seus maridos, homens que não amam suas mulheres e nem as cobrem espiritualmente. Pai, filhos que desonram pais. Moças, Senhor, que não pensam na santidade. Homens que vivem, Senhor, pela carne e não pelo Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Traz a memória, Senhor, traz a memória. Traz a memória, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Nós precisamos orar para serem livres do mal, Pai. Nós precisamos orar para serem livres do mal, Pai. Em nome de Jesus. Abre a tua boca e fala. Fala: pequei contra o Senhor. Oh, Deus. Pai, o Senhor sabe quem abriu a boca e que realmente falou aquilo que estava oculto e encoberto. E o que estava em oculto estava na jurisdição das trevas, Pai. O que estava em oculto estava na mão do inimigo. O que estava em oculto era uma procuração nas mãos de Satanás, que nós arrancamos nesta tarde, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós arrancamos agora, e na autoridade que há no nome de Jesus ordenamos: espíritos de morte saiam. Espíritos de morte saiam. Nós ordenamos a mudança do decreto de morte. Ordenamos e decretamos a vida, a vida, a vida no lugar da morte. Espíritos roubadores que têm arrancado recursos do povo do Senhor. A ordem é: saia, larga os bens, larga os bens em nome de Jesus. Espíritos que têm levado os filhos para a calamidade. Espíritos que têm levado os filhos para as drogas. Solta os nossos filhos. Solta, pelo poder que há no nome de Jesus. Não tivemos filhos para irem para o inferno. A ordem é: larga, saia, pelo poder que há no nome de Jesus. Espíritos de promiscuidade que têm destruído casamentos. Na autoridade que há no nome de Jesus, a ordem é: saia, 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 pelo poder que há no nome de Jesus. Solta as famílias, solta os casamentos agora, em nome de Jesus. Espíritos imundos que têm trazido a promiscuidade dos jovens, das moças, saiam, pelo poder que há no nome de Jesus. Gera um desejo de santificação, Pai. Gera um desejo de guardar e santificar o corpo para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espíritos imundos que têm trancado os ministérios, que têm trancado os negócios. É uma ordem: sai agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus.